Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e, enfim, vamos tratar do tema NRX, neorreacionarismo ou iluminismo das trevas. O tópico está em alta, pois no Festival MBL 2025, o Sr. Curtis Yarvin esteve presente, o idealizador desta corrente muito curiosa. Vamos conceituar o que é esse iluminismo das trevas e como o MBL vem flertando com esse ideal e como eles podem traduzir essa ideologia para o cenário brasileiro. Então vamos discutir ponto a ponto o que é o NRX, para compreender como o MBL e Missão se inserem nesse contexto, como eles estão trazendo essa ideologia para o Brasil. Primeiramente, vamos conhecer quem é Curtis Yarvin. Quem é Menschel Moldbug, como era o seu nick, né? Ele vem de uma família secular, ele não tem uma educação religiosa e isso vai impactar diretamente as suas análises políticas, os seus ideários. Ele é graduado em ciência da computação e desde logo foi integrado ao Círculo do Vale do Silício. Tanto é que ele chegou a ter algumas empresas ligadas a esse ramo da computação, chegou a ter alguns investimentos próprios com coparticipações, mas o que pesa para nós aqui não é a sua carreira profissional, é justamente a sua influência política. Então, lá na década de 90, ele já estava numa onda libertária. Ele foi fortemente influenciado pelo Rothbard e principalmente pelo Hans Hermann Hoppe. Ambos têm um impacto importante na sua formação, pois vão dar as métricas centrais do discurso do Moldbug, que vai para um lado de não agressão, evitar conflitos, a superioridade da lógica privada, da ideia de que você gerencia melhor os seus bens do que propriamente você cuida da coisa pública. Ele vai trazer aquela ideia que já é presente em Hans Hermann Hoppe, do conceito de que a monarquia é superior às repúblicas, pois é a lógica do herdeiro versus a do zelador. Aquele que cuida de um bem de família e sabe que terá que passar ele para frente, tende a cuidar melhor porque é seu do que um zelador que não necessariamente tem grandes consequências ao gerenciar de maneira indevida uma propriedade que não é sua. Então, esse pensamento vai circular bastante o discurso, a modulação do pensamento da ideologia do Curtis Yarvin. E perceba que tem muita gente aqui no Brasil que replica esse discurso se dizendo católico, tá? Pontos importantes para modular o discurso do Yarvin. Ele tem críticas à democracia como promotora de conflitos, uma visão claramente herdada do seu período como libertário. E ele é um entusiasta da lógica contratual de mercado, mas, diferentemente dos ANCAPs, ele tem ciência dos limites do idealismo libertário. Então, ele é um crítico, por exemplo, à lógica do PNA. Ele sabe que não é praticável. Então, seria um ANCAP com algumas dosagens de Maquiavel e Hobbes, por exemplo. De maneira sucinta, ele vem de família secular, tem uma mentalidade um tanto quanto tecnocrática, computacional, e ele mescla isso com conceitos libertários, dos quais ele mesmo se afasta por acharem muito utópicos. Sendo assim, ele tem uma crítica à democracia, ele tem um flerte libertário, ele tem uma visão tecnocrática relacionada às novas tecnologias e ele é um homem secularizado. Esses são os pontos fundamentais para a gente poder compreender o pensamento do Curtis Yarvin. Agora vamos adentrar propriamente os conceitos que ele põe na mesa. Primeiramente, a questão da gestação dos conflitos. A democracia, por conta das suas divisões, os seus partidarismos, ela aflora na população não aquilo que a une, mas justamente a partir de uma disputa. Então, ela estimula divisões políticas que levam a conflitos abertos, e conflitos levam à violência. A partir de uma estrutura partidarista que fomenta o sectarismo ideológico,
se cria, se gesta uma governança irracional, compromissada com as ideologias e não com a prática, não com a eficiência. Se cria, então, burocracias ilógicas que sustentam classes parasitárias por conta desse atrito. Então, a democracia ela está inerentemente ligada à lógica de conflitos que torna a sociedade, o contexto social a qual estamos envolvidos, em um ambiente hostil e imprevisível. Para que a democracia funcione, é necessário que as pessoas não vejam as ideologias como meras crenças. Então é necessário você balizar o discurso político com um certo verniz de veracidade, como se fosse ciência. E é a partir daí que cria-se instituições falantes com o fim de justificar o arranjo ideológico irracional presente no âmbito das democracias liberais. Sendo assim, é daí que surge a academia, as organizações não governamentais, as famigeradas ONGs, o discurso da mídia, todos esses meios falantes que criam teses para controlar o discurso político majoritário. Então, inventam-se fórmulas que influenciam e controlam o poder real de maneira informal, para muitos de maneira indireta. Mas considerando que essas teorias, essas formas ditam as políticas públicas, nós estamos pegando a ideologia que é irracional no discurso da NRX e colocando para dentro do aparato técnico operacional. O Estado gesta as suas ações a partir de discursos e teorias ideológicos, baseados em fé. Para Moldbug, isso é a ocupação e o exercício informal do poder. E quando você ocupa e tem poder informal, esse é o pior cenário de todos, porque não estando formalizado, onde estão os limites dessa sua ação política? Sendo assim, é um poder sumário, é um poder que gera conflitos, gera imprevisibilidade. Esse conjunto de instituições que dão esse verniz de racionalidade ao irracional é o que ele chama de catedral. É uma forma de poder ideológico que comanda o Estado informalmente. São como as classes sacerdotais do nosso tempo. A catedral, a academia, mídia, ONGs, são os sacerdotes. É a Igreja Católica do nosso século. Eles comandam um Estado. Esses são os nossos clérigos do Estado iluminista. Sendo mais objetivo, a catedral ela gera arbitrariedades ao deter um poder informal justificado em teorias ideológicas, ou seja, não racionais, não técnicas, não pautadas na realidade, mas em vontades. Sendo assim, ela, por ter um poder informal, ela não tem responsabilidades claras, o que vai se gestando esses conflitos no âmago da sociedade, alimentando as tendências ao conflito. E o conflito é a violação sistemática dos direitos individuais e, consequentemente, o não funcionamento dos contratos estabelecidos pelo arranjo político. Essa área de subjetividade de um poder não formalizado acaba criando justificativas para a violação de direitos ou então de deveres do Estado para com a população. Cria-se uma zona de arbitrariedade. E aqui chegamos num dos tópicos mais importantes para compreender o neo-reacionarismo, que é o formalismo como saída para os problemas do Estado iluminista. Então, nós temos aqui o pragmatismo como superação do libertarianismo. Não é apenas dizer que eu tenho código moral correto, nada disso importa se ele não se verifica na prática, se ele não pode ser praticado. Sendo assim, o neo-reacionarismo, bebendo das suas fontes libertárias, dá uma dose de realismo. Então, a natureza social do homem torna impossível a sociedade sem ordem, sem Estado. Sua governança deve ser totalmente formalizada, numa lógica contratual de mercado. Você exclui a política,
que é aquela zona de arbitrariedades, que se gera as nuances, que se gera a possibilidade de uma dominação irracional através da ideologia. Então, a partir de uma sociedade contratual, uma coisa bastante ANCAP, né? Você consegue evitar ruídos que geram conflitos, porque um contrato é claro, não tem ambiguidades. As disposições do Estado são essas, os deveres do cidadão são esses. Pronto, é um contrato comercial, é um contrato de negócios. Cada uma das partes tem claramente os seus deveres e obrigações. A forma de efetivação desse formalismo total, sem zonas de ambiguidades, seria justamente aniquilar o teor político da governança. A governança não pode ter disputas ideológicas. Ela deve ser submetida à lógica de mercado. O Estado deve ser gerido como uma propriedade privada, como uma empresa, uma gestão empresarial. Então, a sua oficialidade, ela não precisa ser reconhecida pela cátedra, que cria discursos ideológicos para justificar certos posicionamentos irracionais do Estado. Mas ele deve se impor, o Estado, por sua técnica prática. Sendo assim, a lógica contratual do mercado se torna sinônimo de técnica, de eficiência, se torna neutro, se torna não político no discurso do Yarvin. E aqui vai os nossos cacuetes Guilherme Freireanos, que é a ideia de uma nova monarquia. Uma nova monarquia porque volta a Deus, retorna às tradições, busca o tecido orgânico da sociedade? Não. Nesse conceito aqui de uma nova monarquia, que é para você gerir ela como uma empresa, o Estado se torna uma monarquia burguesa. Uma monarquia onde um comerciante coloca a coroa na cabeça. O Estado se torna propriedade de uma empresa. E a formalização reside aí. Uma empresa tem um CEO, tem lá o seu representante, tem uma elite de acionistas, gente que bota dinheiro, que pode cobrar, que vai fazer acontecer e que busca eficiência. E essa eficiência é medida pela satisfação dos clientes, que são os cidadãos. E aí vem essa ideia da monarquia empresarial. Seria a racionalização do Estado, o tornando um ente privado. Então, a iniciativa privada, a propriedade privada, para Yarvin, é representada como o ápice da racionalidade. O formalismo é a governança técnica. Dada uma pequena introdução ao receituário neorreacionário, vamos voltar ao diagnóstico sobre o que é esse Estado iluminista, o Estado progressista, o Estado antimeritocrático da qual estamos submetidos. Lembrando, lógico, que a maior parte das análises do Moldbug dizem respeito aos Estados Unidos. Então é um problema claro de análise de trazer esse pensamento para cá, porque nem tudo funciona tão bem, pois o Estado brasileiro, em muitos aspectos, é bem diferente dos Estados Unidos. Um é um país desenvolvido e o outro é uma periferia. Então, aqui vai surgir alguns problemas de compatibilidade da análise, apesar de muita coisa ser aproveitável, vamos dizer assim, que dá para você fazer uma equivalência. Então, ciente desse ponto, vamos lá. O Moldbug, ele trabalha com a ideia do Deep State, o Estado profundo. Então, o Estado moderno, ele constituiu uma classe burocrática justamente pelo nível de complexidade das funções do Estado, tanto de serviço social, de relações internacionais, de desenvolvimento econômico. Todas essas funções que o Estado foi agregando e tomando para si, aumentou brutalmente o nível de técnica necessário para operacionalizar esse Estado. A operação do Estado se tornou muito difícil, então foi necessário capacitar um grupo de pessoas para que o fizesse. E aí surge essa classe de gerenciadores técnicos que operam a burocracia do Estado. Nos Estados Unidos, um dos marcos está na década de 30 a partir do New Deal. É aí que o Estado começa a ofertar uma série de seguridades e de década em década o aparato de Estado cresce exponencialmente. E aí essa classe de gestores vai crescendo, vai se fortificando e como eles operam o Estado, eles vivem de forma bastante alheia às disputas democráticas. Eles permanecem lá independente de governos. Em alguma medida, é um poder formal,
mas que exerce um poder informal. Ele é um poder que tem uma fonte formalizada, são pessoas contratadas, tudo, mas que, pela sua necessidade, por estarem ali independente dos governos, eles são uma espécie de corporação que exerce um poder informal, que não estava previsto no plano. E aí nós passamos para uma análise das relações entre o Estado profundo e a catedral. Aqui surge a manutenção da estrutura social. Não são duas instituições, aí, a catedral e o Estado profundo, concorrentes, mas eles atuam em camadas diferentes. O Estado profundo, ele opera o Estado, ele vai para a prática, mas ele não confabula, ele não propriamente define que políticas vão ser essas que ele vai executar. Ele apenas executa, sempre tendo por base preservar os seus próprios interesses, evidentemente, quanto classe. Mas cabe à catedral, mídia, academia, com o seu poder ideológico, promover pautas igualitárias e antimeritocráticas para manter a pirâmide social de exploração dos elementos produtivos para o sustento de um lupenproletariado, uma classe social que não faz nada, que vive de auxílios, vive de proteções. Então ali nós temos a construção do Estado profundo e a construção da estrutura social fora do Estado, da sociedade de fato, pela catedral. E aí o Estado profundo, ele na prática vai operar esse tecido legislativo que a catedral acaba direcionando. A catedral endossa teses, endossa discursos, endossa ideologias, e então isso se transforma em leis. E essas leis se transformam em programas, se transformam em instituições que o Estado profundo tem que operar. E aqui é importante, é a qualificação de que Estado social é esse que a catedral está gerindo. É um Estado bioleninista, onde a elite compra a base, corrompe ela para escravizar o meio. Sendo assim, o que a gente está falando aqui sobre Estado antimeritocrático é que, na visão do Moldbug, as classes produtivas, essa galera do Vale do Silício, como também o trabalhador médio, que está carregando os Estados Unidos nas costas, esses caras estão sendo, na prática, escravizados por um conteúdo ideológico que fomenta conflitos sociais. É o preto contra o branco, é a mulher contra o homem, e vão se criando burocracias parasitárias que sustentam um looping. E aí entra também na questão dos Estados Unidos a questão da imigração, né? Então, esse looping proletariado, ou melhor dizendo, esse neo-looping, né? É essa galera que vive dos benefícios a partir das políticas que a catedral estimula para escravizar as classes produtivas. E aí, esse neo-looping proletariado vai manter, com o seu poder de massa, essa pirâmide social antimeritocrática, injusta, igualitarista. O Kurtz, por diversas vezes, utiliza emprestado, pega ali os termos, os conceitos do sistema de castas indianos para fazer uma alusão, uma referência a como a sociedade americana está posta nos dias de hoje. Então a gente vai ter os Brahmins, que é a junção do Deep State mais catedral, burocracia mais academias e jornais. Quem opera e formula as políticas públicas, o discurso público geral. Os Vaias, que são os explorados, então é a classe média, composta por trabalhadores industriais, por empreendedores, quem realmente tem uma renda e acaba sendo sistematicamente taxado e meio que jogado em segundo plano, para a promoção daquele discurso social igualitarista. Temos os Helots, que são a clientela, são esse neo-lupen proletariado que se subordina aos Brahmins para poder ganhar os seus benefícios. Então, são os eleitores dos democratas e de todos aqueles que defendem o estado de bem-estar social nos Estados Unidos. E aí tem os Dalits, que são os excluídos, aquele percentual pobre e branco dos Estados Unidos. Ou seja, eles estão lascados, mas não tem cota para eles. Não tem política social para eles, não tem benefício para eles. Eles estão só, assim, numa posição de não cidadãos. E aí tem os Optimates,
que é a elite técnica, essa elite tão promissora, os novos burgueses desse novo iluminismo. Sendo assim, são aquelas elites que têm capacidade técnica, operam tecnologia, têm dinheiro, mas estão submetidos, oprimidos pelo poder informal da catedral e do Deep State. Sendo assim, eles estão sendo utilizados pela estrutura de poder, mas sem poder justamente exercer o poder. Então, eles são só engrenagens do sistema. E os Optimates vão ter um destaque especial na análise neorreacionária. E aqui nós podemos adentrar ao neocameralismo. Podemos falar sobre uma nova revolução burguesa. Eles nunca utilizam o termo burguesia, burguesa e afins, mas perceba como o iluminismo negro ele não é uma corrente iliberal. Ele aplica muitas das visões iluministas, só que num novo quadro, contemporizando elas. E, lógico, não rejeitando os poderes autocráticos. Então, é uma análise bem pragmática. Veja só, a nova revolução terá de vir ser gestada pelos Optimates. Mas, primeiramente, é impossível pensar em reformismo, pois o poder ideológico da catedral nunca, jamais será cedido de livre e espontânea vontade. Da mesma forma que essa classe do Estado profundo também não vai largar o osso por bom mocismo. Então não adianta pensar em democracia, eleições e coisa do gênero. Governos entram e saem e a catedral e o Deep State continuam lá. Sendo assim, eles precisam ser arrancados. O mal precisa ser puxado e tirado pela raiz. E aí, quem tem as condições para desafiar essa nova Igreja Católica, que é a catedral? Sendo assim, percebam, a Igreja Católica no passado, ela freava a sociedade científica, a promoção da ciência. Ela, com a sua religião, com a sua fé, cegava a humanidade para o caminho do progresso. E aí, o neorreacionarismo, essa ideologia da galera do Vale do Silício, transhumanista, que não tem fé, eles estão dizendo assim, ó, hoje a Igreja Católica já não representa mais nada, mas a catedral é a nova igreja. Daí que vem o nome, né? Catedral. Ela está freando o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Nós somos os novos burgueses. Assim como a burguesia se levantou contra a nobreza e a igreja, nós, essa nova elite tecnológica, devemos nos levar contra essa idade das trevas criada pelo iluminismo. É necessário um novo iluminismo que não tenha medo de utilizar o poder para garantir uma governança eficiente, uma governança que encaminha a humanidade para uma nova era de saber, de técnica. Então, apesar de ele se intitular como Iluminismo das Trevas por ser mais maquiavélico nos seus métodos, no que tange os seus ideais, de para onde eles querem chegar, contra o que eles estão lutando, é o mesmo pensamento, de que eles estão afundados em trevas. As trevas hoje é a ideologia, é esse igualitarismo. Nós precisamos de um regime que seja unicamente material, que seja unicamente eficiente, que possa levar a humanidade para esse desenvolvimento de um estado racional. Eles aprofundam as prerrogativas do iluminismo, só que de maneira maquiavélica. O nome Iluminismo das Trevas faz total sentido, mas percebam que é uma perspectiva de que o Estado iluminista, o Estado progressista, o Estado atual, ele tem que ser derrubado através de uma revolução. Revolução capitaneada por essas classes tecnológicas, essa galera que está sendo submetida pela catedral, sendo engrenagens do sistema. Mas vale ressaltar que qual seria o estado adequado que ganhasse o título de científico, racional? Só o estado empresarial. Lembrando, a lógica de mercado cria contratos. Contratos é poder formalizado. Poder formalizado gera previsibilidade, não gera conflito, não gera violência.
Então, o mercado é a saída para a racionalização do Estado, a privatização do Estado. Sendo assim, o que se busca com essa revolução é um Estado empresarial, um Estado que administre a sociedade tecnicamente segundo a lógica de mercado. E aí entra o termo cameralista, que está aí o neocameralismo, é que essa era uma corrente científica, uma ideia que se tinha no mundo germânico, principalmente na Prússia, em alguns países como Noruega, Dinamarca, ali na virada do século XVIII para o XIX, que eles tentaram constituir uma ciência para a administração das finanças do Estado. Ou seja, já é uma lógica de você administrar a coisa pública de maneira científica. Só que aqui há um incremento da questão privada. E aqui vem o ponto. Por que Yarvin diz que os optimates são a classe social capaz, a casta que detém a técnica para poder criar esse estado empresarial? Porque hoje as grandes corporações já administram conglomerados de complexidades equivalentes à estrutura social. Sendo assim, só os optimates teriam, vamos dizer assim, esse preparo já, uma experimentação do que é uma administração empresarial em grande escala. O que deveria acontecer na revolução neo-reacionária era que os optimates transladassem o modelo de administração empresarial para a área pública. Como eu disse, privatização do Estado. A revolução neo-reacionária seria a representação, em seu fim último, da privatização do Estado. E aí volta para aquela questão das neomonarquias, as monarquias empresariais, as monarquias corporativas, no sentido de corporação, conglomerado do mercado de fato, né? Vamos então compreender como a pirâmide social, as castas, mudam com a revolução, com a inauguração da nova ordem. Então, temos aqui os impactos do formalismo no Estado neocameralista. Temos os optimates que passam a compor a classe de CEOs, ou seja, estarão na frente do poder executivo, sendo amparados por acionistas, e estes irão compor o Estado empresa. Então, CEO e acionistas irão vir da classe dos optimates. Os Brahmins, eles perdem seu poder informal, aquele poder de viver enclausurado, sempre dentro dos governos que entram e saem. Agora não, eles estão submetidos a uma lógica contratual. Eles até podem ser contratados por gestores pelos CEOs, mas não há mais uma seguridade de que eles vão estar lá incrustados no Estado. Isso também vale para a academia, para a mídia e afins, que vão depender agora do poder formalizado para poder se manter no seu monopólio de comunicação, de formação de opinião, de formação acadêmica, né? Aí a gente tem os vaias, que se tornam clientes com seguridades contratuais. Lembrando, os vaias são os trabalhadores comuns, né? Empreendedores, trabalhadores industriais, a galera que está na economia produtiva de verdade. Então agora eles ganham, por exemplo, de fato, seguridades de que eles vão ter a sua propriedade respeitada, de que eles vão ter segurança, não sei o quê, porque eles têm agora um contrato quanto clientes para cobrar os CEOs que estão administrando o Estado. Se torna um contrato comercial à vivência pública na prática. Os helots, sem a estrutura ideológica, eles vão ter que passar a se enquadrar na sociedade meritocrática. Sendo assim, todo aquele neo-lumpen proletariado não vai poder mais viver de bocada. Não vai ter mais bolsa isso, bolsa aquilo, não vai ter mais benefício nenhum. Ou se adapta e começa a trabalhar, ou então it's over, acabou. E a gente tem os Dalits, que passam a ser detentores de direito. Aquela classe branca empobrecida, deixada à margem, ela começa a ter acesso aos contratos. Se ela puder pagar, os CEOs, ela poderá ter todas as seguridades como qualquer outro cidadão. Deixarão de estar nessa posição de marginalizados. Para isso funcionar, o Yarvin ele já faz alguns apontamentos de que, primeiramente, ele não sabe como vai acontecer essa revolução. Então, ele acaba caindo no mesmo problema do libertarianismo, né? Pensei num sistema muito legal, como a gente vai fazer? Eu não sei. Deixo aí para vocês a missão. Mas se acontecer, tem que ficar assim, é o modelo neocameralista. E aí ele tem a ideia aqui dos patchworks, que são mini monarquias empresariais.
A ideia é você pulverizar o Estado em mini-estados, o que também está dentro de uma tradição federalista dos Estados Unidos, né? Talvez seria resgatar com mais força o princípio que desde a Guerra Civil Americana tirou o conceito de uma confederação dos Estados Unidos, então seria um return nesse sentido. E aí esses mini-estados que iriam compor o Estado maior seriam geridos por corporações particulares. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou de como funcionaria, na real é que não seria num Estado centralizado. O autoritarismo da NRX reside nos mini-estados. Nessas pequenas unidades não haverá arbitrariedade. Você vai ter um mando claro. O CEO é o dono daquilo ali. Ele tem obrigações formalizadas com os seus clientes, mas ele manda diretamente ali. Não tem essa coisa da fragmentação do poder que causa o poder informal que acaba abarcando a catedral. Não, vai ser um governo autoritário, centralizado, mas subdividido. As partes serão centralizadas, mas elas estarão num todo descentralizado. E esse modelo geraria uma competição livre mercado de mini-estados. E aí, tendo imigração livre, um cliente, se estivesse descontente com o seu estado empresarial, ele poderia ir para o estado empresarial vizinho. E aí você teria essa competição entre cidades. É a lógica de mercado promovendo a eficiência da administração pública. Se você olha isso, sinceramente, quando você pega uns ANCAPs mais querendo dizer que não, anarcapitalismo não é ausência de ordem, não é anarquia de verdade, entenda, haverá lógica, haverá ordem, haverá estímulos reais, pautados pela lógica de mercado, é quase a mesma coisa, cara. Sendo bem sincero, ele só deu um nome maneiro para ficar, tipo, Shadow Ouriço. Olha como nós somos descolados, somos os iluministas das trevas. Ancapistão 2.0. Então vamos fazer uma síntese. O que é o neorreacionarismo, o NRX? É basicamente robesianismo, ou seja, a ideia de que o Estado é o Leviatã, vai existir e ele precisa estar formalizado. Iluminismo, esse Estado deve ser racionalizado, esse Estado tem que ser pautado pela razão, pela eficiência, pelo cientificismo, e ao mesmo tempo tem várias influências libertárias no que tange à administração da sociedade sobre uma lógica de mercado, sobre uma tentativa de evitar a todo custo o conflito, e aí cai na lógica de mercado. Então, de maneira sucinta, é o reconhecimento de um poder centralizado que pacifique os conflitos. O motriz da questão aqui é o conflito. O Curtis Yarvin vai fazer tudo para evitá-lo. A gente tem a lógica individualista e o ordenamento social via propriedade privada e contratos, e a rejeição de poderes coercitivos baseados em religiosidade ou ideologia. Por isso que eu acho que a soma dessas três coisas culmina no neorreacionarismo. Então, na formulação teórica, fica da seguinte forma: os mecanismos de mercado se apresentam como a forma mais racional e eficiente para a resolução de conflitos. Se há a necessidade de uma autoridade central, reconhecimento da necessidade do Estado, tá? Para a administração social, essa governança deve ser selecionada e balizada pela técnica. Aí entra a questão iluminista, já quase com um pezinho no positivismo, só que o encaldo da questão do mercado como sinônimo da eficiência da técnica meio que distancia a coisa, né? E aí a gente tem as bases do novo regime, que para ele poder se efetivar, ele necessita da absolutização da propriedade privada, que já é uma herança das revoluções burguesas, mas percebam, é uma absolutização irrestrita da propriedade privada, que vai nos levar à privatização do próprio Estado. Esse Estado privatizado ele será subdividido em pequenas unidades, garantindo a governança corporativa, empresarial, como se fosse uma empresa, com poderes administrativos plenos formalizados nessas partes. Ou seja, o seu autoritarismo reside nessa descentralização. O governo será forte nas partes, mas não centralizado no todo, certo? E aqui eu acho que a questão mais iluminista
do Iluminismo das Trevas reside na conclusão dele, né? Com a superação dessa credulidade, cessa-se os conflitos e se inaugura um sistema político-científico. Tal como os iluministas questionavam a igreja para criar uma sociedade secular, científica, os iluministas negros estão falando a mesma coisa. O iluminismo das trevas, ele só está redirecionando a sua crítica. Ele está falando, ó, quem está balizando o discurso não é mais a igreja. Agora, quem está promovendo uma nova fé é a catedral, é a academia, é a mídia. E nós precisamos derrubar esse centro para então termos um regime político verdadeiramente científico. Agora, adentramos a questão do MBL. Então, vamos primeiro conhecer a história do MBL para a gente poder tratar do NRX que está sendo assimilado pelo Missão/Movimento Brasil Livre. O surgimento do MBL está atrelado às jornadas de junho de 2013, que é aquele momento onde um monte de movimento foi para a rua. Na época era até pouco organizado ideologicamente, então tinham coletivos de esquerda junto com uma nova direita surgindo, principalmente por organizações na internet. Então tinha aí a galera olavista, tinha a galera intervencionista, tinha a galera liberal. Esse movimento vai sendo fermentado até culminar na oficialização do MBL em novembro de 2014. Então era um cenário de efervescência política, ressurgimento da direita especialmente, recessão econômica, desgaste do governo Dilma, um governo de esquerda, e um profundo sentimento anticorrupção. Esses aqui vão ser alguns vetores que serão importantes para a análise, em especial uma nova direita com um sentimento anticorrupção. A gente tem, entre os liberais que se irmanaram ali para fundar o MBL, uma série de pessoas que com o tempo foram se afastando, outros foram se aproximando, tudo, mas no começo existia um liberalismo bem radicalizado. O Estado não presta, o Estado é corrupto. E aí você tinha mesmo flertes com correntes libertárias. Lá nos primórdios do MBL, tinha os debates com os libertários. Se você for pesquisar, aí você ainda vai achar tanto discursos liberais mais radicalizados do MBL, como também conversas e mesmo debates contra libertários, para eles decidirem, a gente acha que o Estado não serve para nada, mas o Estado precisa existir. Era uma pauta colocada na mesa, sabe? E a partir desses referenciais ideológicos, diversos membros do MBL, como também a própria instituição, se aproximou de maneira direta ou indireta de think tanks ligados a redes internacionais, como, por exemplo, os Estudantes pela Liberdade, o Instituto Mises, o Instituto Liberal, o Instituto Millennium. Todos esses grupos que, em alguma medida, tinham sedes nos Estados Unidos ou que eram próximos, por exemplo, da Atlas Network, que é uma grande financiadora vinda de fora da direita brasileira, né? Para não nos delongarmos nessa trajetória do MBL, nós precisamos entender o diagnóstico que essa nova direita nascente foi construindo do Brasil. Então, o problema central que acaba na corrupção é o patrimonialismo. Sérgio Buarque de Holanda se apresenta como sociólogo mais adequado para essa corrente liberal. O patrimonialismo como a tendência brasileira de se apoderar de maneira pessoal da coisa pública, resultando na corrupção. Então, esse movimento anticorrupção estava querendo entender as origens do porquê nosso Estado é assim. E encontraram ali a raiz do problema. E qual seria a solução para esse problema da corrupção? O Estado mínimo. Se o brasileiro não sabe diferenciar o que é seu do que é público, se ele não tiver acesso ao público, ele não pode corromper nada. Ele não pode fazer nenhum esquema. Então, a partir do Estado mínimo, poderia-se educar o brasileiro, racionalizar o Estado através da lógica impessoal capitalista. Se o Estado não for presente e aquilo que ele estiver em mãos for operado como uma propriedade privada, aí a gente não vai ter esse mal patrimonialista. Toda ação pública, se ela não tiver dentro desses enquadramentos, ela tenderá a ser irracional. Temos a primeira ponte
de um possível diálogo entre o liberalismo no Brasil e a NRX. E percebam como a NRX, que se coloca, né, como neo-reacionária, despótica em muitos casos, ela se coloca como iliberal. Mais ou menos. Para podermos falar propriamente da articulação do pensamento neo-reacionário no Brasil, a gente precisa primeiro pegar como foi a digestão dessa ideologia tão caracteristicamente norte-americana para a realidade brasileira. Em primeiro ponto, se você é um MBLer, você já percebeu que o Renan ele já fala com os cacuetes do Yarvin. Ele fala pra caramba da catedral. Só que a catedral brasileira ela traz algumas diferenças, apesar das semelhanças com a americana. E aqui vamos dividir em partes como a gente fez no começo. Vamos falar sobre o Estado Profundo brasileiro e depois a catedral brasileira. Primeiramente, o Deep State, no nosso caso, ele não é o Deep State tecnológico, de uma máquina burocrática técnica ali que foi se gestando. O Brasil está na periferia do capitalismo. Então, nos faltou tecnologia, nos faltou riqueza, nos faltou um monte de coisa. O que a gente tinha de know-how tecnológico, de aparato forte do Estado, foi privatizado pelos liberais da safra anterior, né? Lá na década de 90. Esse contexto pós-2013 já era um Brasil esgarçado, em ruínas. Então, o que veio a ser esse Estado profundo do Brasil? Sendo que não era uma elite operacional, gestora. É simplesmente o que tinha de funcionalismo público. Basicamente é isso que sobrou para bater. Esses funcionários públicos aí são tudo preguiçosos, não trabalham direito, são muito caros. Eles são parasitas, eles são ineficientes e parasitas. A gente tinha que demitir eles e aplicar a lógica de mercado dentro do Estado para acabar com esse clientelismo. Por outro lado, se esse aí é o Deep State brasileiro, é o funcionalismo público, a catedral em si ela é composta por um lobby mídia mais academia. E defendem a burocracia com seu poder ideológico para direcionar suas doutrinas. Aqui no Brasil, há um entrelaçamento mais firme entre a catedral e o Estado Profundo, entre o nosso lobby midiático e o funcionalismo público. Esse clientelismo ele é tolerado pela catedral para que a catedral possa influenciar esses gestores, que ela possa desenhar o discurso e as pautas que serão executadas pelo Estado brasileiro. Então, há um exercício de justificação dessa ineficiência estatal, com maior ênfase mesmo do que os Estados Unidos. Então, aqui a gente tem o funcionamento das relações catedral-Estado no Brasil. E é uma coisa como se fosse uma porta giratória. É um movimento circular. Pensem aí. Pode aplicar isso aqui para um acadêmico, para um jornalista, para um ativista político, para um sujeito aí militante de ONGs. E você pode aplicar isso para o Ministério do Meio Ambiente, você pode pegar aí as questões relacionadas a povos originários, você pode colocar mesmo no setor do Ministério da Fazenda, um conglomerado muito esquisito entre economistas que estão no mercado financeiro e depois entram no Estado. Entram no Estado, voltam para o mercado financeiro e fazem esse joguete aí. Perceba como funciona. Você pode pegar qualquer uma dessas áreas que você vai ver que há uma relação estranha entre catedral e Estado no Brasil. Então, peguei um exemplo aqui. Um acadêmico cria uma tese. Olha, eu acho que a população indígena foi exterminada e cuspiram na cara delas e judiaram dele. Cria a tese lá que o Brasil tem um Estado genocida. Pronto, é a tese dele. A catedral, ela baliza as políticas públicas. Então, essa tese vai ser absorvida pelo aparato legislativo, vai se criar leis, vai criar ministérios, vai criar instituições com base nessa tese do acadêmicozinho ali. E aí, se tornando a autoridade, o acadêmico, né, porque a tese dele foi o que terminou lá na lei Índiozinho da Penha, que acabou ali na lei Proteja a Árvore. O cara se torna autoridade, né? O trabalho acadêmico dele se transformou em política pública. E como ele é uma autoridade, vamos chamar ele para dentro. Sendo assim, você gestou a lei lá sobre o meio ambiente? Então vem ser ministro do meio ambiente, vem ser secretário do meio ambiente, vem ocupar uma pasta aqui dentro desta área. O cara sai da catedral e adentra o Estado. No Estado,
ele começa a fazer um monte de joguetes para mandar dinheiro público para as suas organizações, seja para academia, seja para uma ONG, seja para um banco a qual ele estava afiliado. Ele faz esse esquema. Ele utiliza a sua posição renomada na catedral para transformar essa sua tese em lei. A partir da lei, ele se torna um especialista, ele é chamado para dentro do Estado. Dentro do Estado, ele vai garimpando os fundos para jogar de volta para a catedral. Aí ele sai do Estado, vai para a catedral, fica ali na ONG, no outro banco, enfim, ele está ali na catedral. Ali, ele vai formular novas teses para reiniciar o ciclo. E fica nisso a vida toda. É uma porta giratória. É um círculo. Ouroboros. Momento gnose. Esse é o funcionamento da catedral com o Estado brasileiro. Os liberais nos apresentam aqui a solução NRX Tupiniquim, que é exterminar esse modelo de gestão interna pela integração do Brasil nas cadeias globais. Sendo assim, para de ter esses esquemas aqui dentro. O Brasil vai se integrar à economia e vamos aprender lá fora, com o capital estrangeiro, como se gesta um país. Como que é uma gestão técnica, uma gestão de mercado, sem esse compadrio, sem essa clientela. Então, vai se inserir o Brasil nesse cenário internacional para atrair capitais, atrair investimentos. Então, vai vir as multinacionais, vai vir gente que vai ensinar a gente como que se desenvolve o nosso país. O estrangeiro aqui vai ensinar a gente como que se governa. E a gente passa a governança. Ainda estava mais ou menos nas mãos de patrimonialistas nacionais, e então virar o elemento capitalista moderno, impessoal, para ensinar a gente como que governa. Nesse processo, a gente adquire não só o capital, como também modelos de gestão impessoal, alheios à dinâmica patrimonialista. Sendo assim, essa inserção do Brasil nas cadeias de produção, nos mercados internacionais, tem um efeito fundamental para civilizar o povo brasileiro na ótica liberal. Podemos, então, avançar por um leve aprofundar, uma arranhadinha no pensamento do Sérgio Buarque de Holanda e do Roberto Campos, os expoentes liberais na sociologia e na economia. Então, passemos para a análise da estrutura social. O Deep State nos Estados Unidos, ele é uma burocracia técnica que gerencia o Estado. Então, é um Estado num patamar civilizatório superior. Desenvolveu tecnologia, tem a mentalidade impessoal na gestão da coisa pública. Enquanto o Brasil é um imbróglio personalista criado pelo homem cordial. Esse comportamento do homem cordial é a raiz da ineficiência por ser antirracional. Ele só sabe ver as coisas como compadrio, como coisa dele. Então, a conclusão ela é idêntica ao neorreacionarismo, mas partindo de contextos diferentes. Sendo assim, qual que é o processo de racionalizar a coisa pública? Privatizar ela. Porque a partir da privatização, a gente se eleva da posição do homem cordial, do homem pessoal ali, para então a formação do homem capitalista moderno, do homem impessoal. Então vejam como Sérgio Buarque de Holanda já era um NRX, um protótipo de neorreacionário. A nossa sociologia liberal, ela encontra um eco muito interessante no iluminismo das trevas. As conclusões são iguais, mesmo partindo de posições diferentes. E aí, continuando o raciocínio, no cenário brasileiro, a catedral tolera o patrimonialismo. Sendo assim, a catedral ela faz ali um bem bolado para justificar o funcionalismo público, tudo, porque, inclusive, ela consegue, nesse negócio de indicar um, indicar outro, promove um, promove outro, ela consegue operar através do clientelismo, nesse jogo de influências, ela consegue operar o seu joguete de potencializar suas doutrinas perante o Estado. Através do compadrio patrimonialista, tolerado pela catedral, ela pode promover o seu discurso para alcançar o seu poder informal, que gesta as leis e depois cria aquele sistema de portas giratórias, né? Então, é um problema duplo no caso brasileiro.
é a irracionalidade personalista mais a visão ideológica da catedral, num contexto onde a catedral, por sua influência ideológica, consegue mesmo manobrar e utilizar as deficiências dessa nossa tendência patrimonialista. A solução liberal é, então, a superação do patrimonialismo pela adoção do capitalismo moderno como forma de limitar o personalismo, ou seja, você vai tirar os brasileiros da máquina pública, não vai ter mais ninguém personalista. Você vai atrair gestores, as multinacionais, o pessoal que vai te aconselhar, estes são impessoais. Eles vão poder promover o desenvolvimento econômico e não apenas ele. A gente vai conseguir superar os problemas que, se por um lado o Sérgio Buarque de Holanda falava sobre o problema da mentalidade, o Roberto Campos ele vai estar lidando com os problemas de gargalo, de poupança e tecnologia, além de novas noções de gestão. O Roberto Campos defendia a promoção de atração de investimentos diretos estrangeiros como forma de aceleração do desenvolvimento sem dependência do capital doméstico. Se você traçar aí os dois pensamentos, qual que é o problema do capital doméstico, além das questões econômicas, né, de falta de poupança, tecnologia e afins? É que ele é patrimonialista. Se você tem um empresário brasileiro, ele vai querer fazer lobby, ele não vai prestar. Ele vai querer corromper o Estado. Agora, os investimentos estrangeiros, não. Eles jamais serão lobistas, né? Eles vão ser impessoais, não vão confundir a coisa pública com a privada. Então, esse desenvolvimento, partindo de investimentos diretos estrangeiros, solucionaria aí o problema de poupança, tecnologia e métodos gerenciais, ou seja, de mentalidade. Mentalidade o quê? Patrimonialista. Os dois se conversam muito lindamente e ambos chegam à mesma conclusão. O sistema eficiente é o sistema empresarial, é o sistema de mercado. E aí, dentro dessa análise, nós temos que lembrar que agora o MBL não é mais liberal, ele não é mais liberbobo, né? Os seus militantes vivem dizendo que se você chama eles de liberal, você está desatualizado, porque eles estão defendendo coisas que o próprio Roberto Campos já defendia. De fato, o MBL não é mais liberbobo, ele não é mais libertário, nem nada do gênero, nenhum flerte com essa noção de que o Estado não pode fazer nada. Agora, ele defende essas prerrogativas de que o Estado tem que direcionar o desenvolvimento do Brasil segundo essa lógica de eficiência. Então, quando o Estado pode agir? Ele pode agir para atração de investimentos diretos estrangeiros, isso é, levantar infraestrutura que favoreça eles, garantindo remessas de lucros livres. Em alguns casos, mesmo reserva de mercado, como nós já vimos os liberais no passado fazendo, trazer segurança jurídica, você não vai ter complicação tributária, essas coisas assim, isenção tributária, simplificação da legislação trabalhista, todo o discurso que a gente vê aí, o Mamãe Falei nos debates apresentando, nos debates contra os trabalhistas, tudo, pois é, não é nada de novo na retórica liberal, mas aparentemente para os militantes do MBL isso não é liberalismo, só porque não está tão radicalizado quanto antes. Mas ainda veja, é a noção de que só o capitalismo pode nos livrar da nossa mentalidade patrimonialista. E em segundo ponto, o Estado pode agir quando já dominado pelos privados, ele passa a atuar de maneira técnica, através de PPPs, concessões, projetos idealizados integralmente pela iniciativa privada, mas lógico que com financiamento público. É aquele tipo de acordo não muito agradável, onde os lucros são privados e as despesas, os prejuízos, são públicos. Então, o Estado ele pode ser ativo na sua inatividade. Ele pode patrocinar a iniciativa privada, pode abrir mão do patrimônio público e dá-lo de presente à iniciativa privada. E isso está no centro das propostas do MBL, tá? Até os dias de hoje. Beleza, falamos sobre o pensamento sociológico do MBL, os seus remédios liberais, a sua tendência para um liberalismo mais morno, mais contido, assim, voltando aos seus enquadramentos clássicos. Mas onde entra o neorreacionarismo nisso? Beleza, a gente entendeu que a escola liberal vê no mercado a impessoalidade, vê no mercado a eficiência. Então,
já vai para um ponto de encontro entre NRX e liberalismo brasileiro. Mas vejamos quais são os pormenores, como o NRX pode ser muito útil ao ser transladado para os trópicos. Primeiramente, é o que eu coloquei como as na manga. O neorreacionarismo, ele se coloca como pós-liberal. Ele fala, não, eu não sou liberal. Ele admite, por exemplo, o autoritarismo como uma saída de racionalizar o Estado. O que aqui na nossa academia historiográfica a gente chama de autoritarismo instrumental, que inclusive já foi utilizado pelos liberais do passado. Por exemplo, em diversos momentos do governo militar, por exemplo. Então, é um autoritarismo que resguarda a entrega do Estado às grandes corporações. Uma pretensa negação do liberalismo como forma de alcançar seu estágio mais puro, que é o Estado privatizado, que é o Estado neocameralista. Qual que é o as na manga aqui que eu quero evidenciar? O discurso neorreacionário, o iluminismo das trevas, garante que o MBL possa abraçar maiores grupos, tipo assim, a gente não é mais liberal não, a gente é autoritário agora, a gente é sério, a gente agora é nacionalista, não, venham, a gente agora é pós-liberal, iliberal. Só que, na verdade, o programa político é um liberalismo radical elevado à potência máxima. É literalmente um discurso pega-trouxa. É um jogo de emular teses aparentemente iliberais, com alguns cacoetes de autoritarismo, de força e afins, de dizer que o Estado deve fazer algumas coisas, mas o que são essas coisas que ele deve fazer? É justamente entregar o Estado às mãos privadas, porque a iniciativa privada é a eficiente. Então, a partir de teses aparentemente liberais, se encaminha a sociedade para um liberalismo radical. A substituição da liberal democracia pela liberal autocracia. De fato, não é o liberalismo convencional. É um liberalismo radicalizado. Mas percebam, é a radicalização do liberalismo. Não é a rejeição dele. Não é a superação dele. Pelo contrário, é o fortalecimento extremo do seu conteúdo mais mercantil. E aí vem a defesa do autoritarismo em um Estado privatizado. É instrumentalizar a força para encaminhar a sociedade para esse processo de liberalismo radical. O que a gente está falando aqui na prática, que é a privatização do Estado, são as monarquias corporativas do Yarvin, esses estados empresariais, onde o poder é formalizado, totalmente formalizado, para a gestão empresarial, para a gestão particular. Não é um rompimento com o liberalismo isso. Esse discurso, para além de servir para trazer pessoas que falam, nossa, o MBL mudou, o MBL não é mais liberal, ele traz um segundo efeito muito interessante, que é a harmonização das contradições. Particularmente, a solução empresarial da NRX permite duas saídas para a missão. A primeira, que é renovar as suas bases, a sua militância, com um discurso pós-liberal, tipo, nossa, nós somos antissistema, a democracia liberal está falhando, o que está aí não presta, venha com a gente, vamos defender algo antissistema, anti-establishment, outsider. Pretensamente, a partir de uma noção de técnica de mercado, eles iriam se opor ao establishment que é irracional, que é patrimonialista, e por isso eles seriam outsiders. E o segundo efeito com essa aproximação com a NRX é conciliar de maneira confortável a permanência de diversos posicionamentos deles que têm uma origem no liberalismo. Isso é, as suas concepções sociológicas, econômicas, políticas, a preservação do discurso e de seus membros históricos, como Mamãe Falei, o Kim Kataguiri, que continuam com uma retórica liberal, né? Só que, ao mesmo tempo, percebam, eles estão dizendo que são anti-establishment, que não são mais liberais, mas eles estão conseguindo, ao mesmo tempo, preservar todo o seu escopo doutrinário e de membros que são abertamente liberais. Como que você pode fazer algo tão ilógico, com uma capa, justamente com uma estética, com um discurso
que possa harmonizar essas contradições para que elas não fiquem tão flagrantes. Pode ter certeza que vai ter membro trouxa aí nos comentários falando: não, eles não são liberais, veja, eles são agora sim nacionalistas, neorreacionários e não sei o quê. A partir da lógica de encontrar na privatização do Estado seus receituários, só que através de métodos autoritários, eles conseguem dizer que não são liberais sendo liberais. Eles conseguem, através desse discurso, reforçar a dualidade que eles sempre pregaram, que é Estado igual ineficiência, corrupção, patrimonialismo, não sei o quê. Iniciativa privada é técnico, é eficiente. Tá entendendo? A NRX, ela consegue dar uma nova roupagem para o que o MBL já era. E agora vamos para o cerne da questão. Eu já evidenciei diversos problemas desse discurso neorreacionário, que não passa de um liberalismo repaginado, né? Para os nossos tempos de crise, provavelmente. Mas vamos para os problemas ainda mais profundos. Primeiramente, de que é um discurso gatekeeping. Para quem não sabe do que se trata, é o controle de informações. Eles não querem que você chegue em algumas conclusões. Eles querem que você pense que está fazendo uma oposição sem realmente estar fazendo. Para Yarvin, a catedral se apresenta como uma forma de poder paralelo que alimenta e justifica a burocracia do Estado. Sendo assim, esse é o poder real. Os mega empresários, eles, na verdade, são puros. Eles só querem fazer o dinheirinho deles em paz. Só que, às vezes, eles precisam da cooperação com o Estado. Então, a catedral, junto do Deep State, submetem esses pobres empresários aos seus projetos. As agendas da catedral são impostas aos Optimates por esse conjunto de Estado e catedral. Os Optimates são vítimas, são meras engrenagens ali, e justamente por estarem subalternizados nessa aliança, que eles poderiam, no projeto revolucionário do Curtis Yarvin, ser a nova burguesia que fará a revolução. Só que o que o Yarvin omite? O que ele omite é que o Estado atual ele é controlado por forças financeiras. Sendo assim, quem que compra políticos, quem que forma aí do nada acadêmicos com bolsas de estudo, cria ativistas, dá dinheiro para a mídia atual, quem que são esses? Se não, essa galera muito estranha que mistura Vale do Silício com centros financeiros, essas megacorporações. Se as megacorporações financiam a catedral e a catedral submete o Estado, veja bem, quem é que está por trás de tudo? São as elites financeiras. A catedral é financiada por um único ente, uma mesma estrutura, que é o sistema financeiro, que construiu a elite de técnicos do Vale do Silício, que construiu a classe dos Optimates, que muitas vezes são indistinguíveis. Você olha para uma BlackRock, cara, como é que você vai distinguir ali o que é Optimate e o que é sistema financeiro? Não tem como, são a mesma coisa na prática. Sendo assim, há laços umbilicais entre capital, o sistema bancário, financeiro, e o que ele diz aí como classe oprimida, as engrenagens que estão sendo submetidas pela catedral. Então veja, não há oposição entre Brahmins, entre o Deep State com a catedral, e os Optimates, que são essa elite técnica do Vale do Silício, esses entusiastas da tecnologia, esses tecnocratas. Não há oposição entre eles, porque ambos são financiados por um mesmo consórcio, que é o do sistema financeiro, que gestou esses dois grupos, assim, ponto a ponto, a sua imagem e semelhança. E quem questiona essa definição ridícula do Yarvin sobre o Estado, a catedral e os Optimates? O que acontece quando você revela essa contradição, esse furo na estrutura que ele desenhou? Você é chamado de antissemita. É isso. Se você fala que existe uma elite financeira que controla todo o jogo político institucional, parabéns. Você caiu no cobertor do bigodinho. Você automaticamente é um criminoso. Quando você questiona sobre a reincidência de uma mesma elite e centros financeiros específicos que balizam a catedral, que criam os discursos ideológicos e que têm relações muito próximas, mesmo com os teóricos do neorreacionarismo, que está juntinho de toda a patota tecnocrática do Vale do Silício, aí eles vão dizer, não, calma aí, isso aí é teoria da conspiração, cara.
Isso aí, ou seja, eles são bem dark, eles são muito oposição, eles são anti-establishment até você bater nas teclas certas. Aí, de repente, eles viram exatamente o establishment. Eles disparam os mesmos discursos que a catedral. Que curioso, né? E sabe quem faz a mesma coisa? O MBL. A narrativa deles é que a catedral é descentralizada. Não tem um foco propriamente que coordena o seu discurso, sabe? Não existe essa teoria da conspiração. Eles vendem a ideia de que, por exemplo, o Deep State, ele é um reflexo do Estado iluminista, o Estado progressista por si. Então não houve um planejamento gestado por elites internacionais para a consolidação dessa ordem. Foi apenas um reflexo da estrutura. Foi um princípio iniciado que culminou em reação, por consequência, nessa estrutura. Mas não necessariamente porque foi planejado, construído por alguém. Eles desviam o foco das relações entre tecnocratas e banqueiros justamente para que você não pegue a fraude, que é a teoria deles. Porque eles tentam fazer de tudo para esconder quem realmente controla a política. E é por isso que eles são gatekeepers. Eles falam assim, você pode fazer oposição enquanto eu deixar. Oposição sou eu. Se você repetir o que eu estou dizendo, é oposição. Mas não pense em questionar o poder real, porque aí eu vou te chamar de antissemita. E aí chegamos no Missão, os gatekeepers brasileiros. Então, a tese deles é que o sistema é o centrão. Quando você fala assim, gente, olha o sistema financeiro. Primeiramente que, para eles, se você falou em sistema financeiro, você automaticamente está falando de judeu, quando isso não tem nada a ver. Quero deixar isso muito claro para que não venham com ilações. Eu não estou falando que o mundo é controlado por judeus. Se ocasionalmente há a presença de judeus entre os banqueiros que controlam o sistema financeiro, é a vida, segue. Só que não é uma coisa exclusivamente de judeus. Não tem nada a ver. Você vai encontrar um monte de gente que não é judeu ali, que está nesse clubinho. Então, não se trata de uma paranoia antissemita aqui, tá? Só para deixar claro. Mas é confortável para eles criar essa caricatura, porque te coloca numa posição literalmente criminosa. E, lógico, te colocando numa posição criminosa, choca e joga uma cortina de fumaça, né? Tira de cena a sua crítica, que é aos patrões deles. Eles colocam que o sistema não é essa estrutura financeira. É o Temer, é o Sarney, são os sírio-libaneses, esses caras, o Centrão, sim, é o Renan Calheiros que controla o Brasil, gente, olha aí, o Centrão é que é o Estado profundo. Eles tentam meter essa de que o Centrão está por trás de tudo, e não que eles estão submetidos a uma estrutura maior, que inclusive utiliza dos seus vícios baixos, a sua corrupção, o seu patrimonialismo, para operar ainda com mais força as agendas no Brasil. É justamente através dessa tendência à corrupção que você consegue consolidar grandes esquemas financeiros. Você pode pegar, por exemplo, as privatizações criminosas do FHC. Quanta gente não foi comprada para poder operar aquele esquema criminoso? Esse é o jogo. O sistema é o centrão. Ele é a estrutura criada pelo homem cordial. É um reflexo do homem cordial. A catedral, por sua vez, é resumida como fruto do esquerdismo brasileiro. Assim, no máximo, tendo conexão com um ou outro órgão estrangeiro, e não pode falar muito disso, porque senão, né, quem critica Open Society Ford Foundation não pode ter muitos laços com, né? Mas, enfim, o problema é sempre local. Nunca pode haver a visão de que o problema é maior. E aí vem a retaliação. Se você apontar para os problemas estruturais da inserção do Brasil nas cadeias internacionais, a nossa posição periférica e como o capital age produzindo falsas oposições, controlando o sistema político e assim aprofundando o nosso processo de decadência, aí você é automaticamente groyper. Você é antissemita. Você é teórico da conspiração. Entendeu? O MBL agora está fazendo uma grande campanha contra a ascensão do antissemitismo. Se você chegou nesse ponto em que você entende que o Brasil está submetido a um consórcio internacional, cuidado aí, hein, cara. Tô vendo crescer um bigodinho em você aqui no meio. Esse é o modus operandi exatamente igual ao dos neo-reacionários nos Estados Unidos, que tentam deslegitimar as outras correntes da alt-right
com base nessas acusações. A diferença é que lá tem louquinho pra caramba. Vai colar, mas aqui não tem. Não tem essa mesma proporção de louquinhos. Eu não tô aqui defendendo nada criminoso, mas pode ter certeza que vão ter diversas ilações ali tentando dizer que eu tô querendo colocar aqui o judeu internacional e não sei o quê. É uma cortina de fumaça. Na prática, o que eles temem, tanto o MBL como o NRX, por serem falsas oposições, por precisarem estar defendendo o sistema, o principal temor deles é a ascensão de um populismo de direita. E o que eu quero dizer como populismo de direita? Para você que é trabalhista, é mais à esquerda, eu não estou evocando aqui a direita como sinônimo de liberalismo econômico, tá? Direita aqui eu estou retomando a ideia de um conservador. Imagine um populismo de direita, uma direita popular. Você teria uma defesa do desenvolvimentismo econômico junto de valores conservadores, da defesa das tradições nacionais. Isso aqui seria um fechamento tanto para a dominação cultural quanto para a dominação econômica. Seria a solução dos nossos problemas. A partir de um populismo de direita, a gente poderia proporcionar uma coesão interna dentro desse nacionalismo, colocando a nacionalidade à frente mesmo do capital, resultando em um desenvolvimento autônomo em rota de atrito contra os valores da sociedade aberta e do modelo de dependência, que, em última análise, é isso que essa falsa oposição, esses gatekeepers, estão defendendo e estão tentando impedir que você veja que o problema central é a sociedade aberta, é a dominação cultural, é a dominação política, é a dominação econômica, é o modelo de dependência, é a relação que nós temos com esses impérios. Eles tentam fingir que o problema não é esse. Diante de um esquema montado para escravização da nação, uma dominação cultural e econômica, eles querem que você pense que o grande problema do Brasil é a família Collor. São os Ferreira Gomes. O fechamento da sociedade em um programa soberanista resultaria no fim da expoliação internacional. E isso, evidentemente, atingiria diretamente os interesses dessa classe financeira, que financia tanto a catedral, os progressistas aí, como a falsa oposição, os gatekeepers, esses liberais querendo dizer que são iliberais. A real é que eles estão tentando esconder a real natureza deles, porque se ela é revelada, que trouxa eles vão enganar? Não vai sobrar nada. E aí se agitará o cenário necessário para a ascensão do soberanismo, de uma corrente nacionalista desvinculada destes patrões, desses sujeitos sem faces que vivem especulando em cenário internacional, financiando falsas oposições aqui dentro para que não possamos ter a coesão necessária de romper com essa escravidão. Enfim, eu espero que eu tenha me feito claro. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu pretendia, mas acho que ficou bem explicadinho. Dá para você sair desse vídeo entendendo o que é o movimento neo-reacionário, o que é esse iluminismo das trevas, como isso é gatekeeping e como o Missão tem muito em comum com o NRX, e é interessante eles trazerem essa ideologia para cá, porque cumpre exatamente com o seu propósito. Cumpre com essa agenda liberalizante de privatização de tudo e, ao mesmo tempo, de controlar o discurso aqui no Brasil. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, peço que me sigam na Kik, Thiago Saquarema, deixem um gostei, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e tem um clube de membros com conteúdos exclusivos, tem prioridade de vídeos, tem clube do livro, tem uma série de benefícios, além do grupo exclusivo para membros no Telegram, tá bom? Minhas redes sociais estão na descrição. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.